Bem, aqui no problema 1.36 ele me deu um avião, né? Voando horizontalmente com velocidade constante v0, portanto a gente considera esse v0 só na direção x, né? A altitude h, esse avião tá, ele deixa cair um pacote para um pequeno barco. No item A ele quer que você escreva a segunda lei para o pacote, né? Segunda lei de Newton para esse pacote e resolva ela, né, desprezando a resistência do A para obter a posição do pacote como função do tempo, né? No item B, ele quer que a distância antes do barco, o piloto deve largar o pacote, se esse tem que acertar o barco. Portanto, é a distância que o piloto tem que levar em consideração, né, que o pacote vai percorrer no eixo X para poder acertar o barco. Ele tem que soltar um pouco antes, né, de onde ele está vendo o barco para poder acertar o barco. Portanto, é uma maneira de perguntar o alcance do bloco, né? Me dá esses valores aqui para substituir. E no item C, dentro de que intervalo de tempo, mais ou menos o piloto deve largar o pacote se esse deve atingir o solo aproximadamente mais ou menos 10 metros do barco, né? Solo acredito que era para ser água, né? Atingir a água mais ou menos 10 metros antes do barco. Antes ou depois do barco. Esse tempo é um tempo de delay, né, de reação que o piloto tem que ter. Que se ele demora muito para soltar o pacote vai acessar depois do barco, né? E se ele se adianta muito, o pacote acerta antes. Ele quer justamente esse tempo de reação do piloto. Então vamos aqui para o bloco de notas. Então aqui eu tenho um esquema do problema, né? Um avião se deslocando com velocidade horizontal somente no eixo X, né? A uma determinada altitude H ele deixa cair o pacote aqui para o barco. Bem, a gente pensa que na hora que o pacote é largado, ele adquire, devido à primeira lei de Newton, né, velocidade inicial igual do avião, e ele está sujeito à aceleração da gravidade, né? Portanto, eu tenho o peso agindo sobre ele, a força-peso, igual a massa dele vezes a aceleração da gravidade, escolhendo o eixo Y para cima, né? Esse vetor G ele é simplesmente 0 e menos G, né? Aliás, eu vou botar a coordenada Z também, tá assim, para deixar mais completo. Então, R de T, né, a posição do pacote como função do tempo, é X de T. Y de T e Z de T, né? O item A quer que a gente escreva a segunda lei, portanto eu tenho a soma das forças externas que agem sobre o bloco, massa vezes a aceleração, portanto a derivada segunda da posição, e desprezando a resistência do ar, a única força que eu tenho é a força peso, né? É um problema para a gente relembrar como trabalhar com a segunda lei de Newton para obter a equação de movimento. A equação que eu vou ter que resolver para isso é essa equaçãozinha aqui, uma equaçãozinha diferencial simples. Em coordenadas cartesianas, isso daqui é simplesmente x dois pontos, y dois pontos, z dois pontos. Isso é igual a 0 menos g. E 0 eu vou colocar a coordenada z, que apesar de saber que o problema é bidimensional, né, porque o v0 é só em x, a aceleração do problema é só em y, portanto eu não tenho variação na coordenada z.
gente consegue verificar isso, né? Que não custa nada, né? Então, primeiro, para o meu x, né? Eu tenho a derivada segunda de x em relação a t é igual a zero. Isso implica dvx dt igual a zero, portanto, dx é constante. E a constante é justamente esse v0 que é só na horizontal, né? Só deixa o x, é a constante igual a v0, né? Consegue obter também daqui, essa derivada. Eu vou ter integral de dvx de v0 a vx de t, né? Isso aqui é zero. A gente chega na mesma conclusão, né? Que vx igual a v0. Então, escrevendo esse vx como dx dt, isso aqui é v0, a gente pode escrever a integral v0 é constante, dt de 0 a t, né? Esse dx, a gente pode tomar o x0 aqui, né? É x calculado em t igual a zero. A gente pode tomar x sendo zero na origem, né? Portanto, eu integro isso aqui de 0 a x de t. E eu tenho x de t igual a v0t, passando o movimento retilíneo uniforme para a coordenada x, né? Para y, a gente tem a derivada segunda de y em relação a t sendo menos g. Então tenho dvy dt igual a menos g. Isso aqui fica essa equação, né? De 0 a t. Como problema só tem velocidade inicial no x, novamente. Então v0y igual a vy em t igual a 0 é 0, então só isso aqui. Então vy de t igual a menos gt. Escrevendo vy como dy dt, eu tenho integral de dy igual a menos g integral de t dt também de 0 a t. A gente poderia tomar o zero como referência, integrar de 0 a h, também estaria certo, mas eu quero escrever em termos de x, y e t para deixar a posição assim mais bonitinha, né? Então a gente pode integrar de h até um y de t qualquer aqui, né? Que a gente generaliza para o movimento todo. Então eu tenho h igual não, ainda até y de t. Fica y de t menos h, eu boto h para lá. Tenho y de t igual a h menos gt ao quadrado sobre 2, né? Integrando aqui. E para a coordenada z, eu tenho a derivada segunda de z em relação a t é 0, né?
Então dv não, dvz dt igual a zero, implica que vz é constante, mas eu não tenho v0z no problema, né? Portanto, velocidade inicial vz é zero e vz permanece sendo zero durante todo o movimento, o que implica que dz dt é igual a zero e z igual a constante igual a posição z que ele começa inicialmente, e como é tomar origem, né, é zero. Então z igual a zero. Logo, o vetor posição é v0t, né? V0t, era o meu x, o y, h menos gt ao quadrado sobre 2 e zero, né? Portanto, o problema completamente bidimensional. Não tinha que ser. No item B, ele quer a que distância antes do barco o piloto deve largar o pacote se se deve acertar o barco, né? A distância medida horizontalmente. Ele me dá esses valores aqui. Bem, a distância antes do barco que ele tem que largar é essa distância aqui, né? Ele tem que levar em consideração que é simplesmente o alcance do pacote. A gente obtém um alcance quando o bloco tocar aqui o eixo X, né, das abscissas de novo, portanto, em y é igual a zero, né? Ou seja, o tempo que ele leva para cair aqui, quando a gente mede esse tempo que ele leva para cair, medido horizontalmente, a gente tem o alcance. Então, tem um y de t igual a zero, esse cara aqui é igual a zero, h menos gt ao quadrado sobre 2, sobre 2. Então é t, esse tempo que ele leva para cair, né, é igual a raiz de 2h sobre g. Eu vou chamar isso aqui de tx, para deixar específico que é o tempo que ele leva para cair, e o alcance simplesmente a distância horizontal calculada nesse tempo. Então isso aqui é v0 2h raiz de 2h sobre g. Os valores que ele pede para eu substituir 50 metros por segundo para velocidade, 100 metros para altura, e considerar g igual a 10, né? V0 50 metros por segundo, h igual a 100 metros e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho 50, 200 sobre 10, 50 raiz de 20. Eu faço uma calculadora aqui rapidinho. Vezes 50, esse x de tx, aproximadamente 223,6 metros.
item C, ele quer dentro de que intervalo de tempo, mais ou menos ΔT, o piloto deve largar o pacote. Se deve atingir o solo, né, aproximadamente mais ou menos 10 metros do barco. É um tempo de delay, né, de reação. Então, se a gente pensa aqui, deixa eu ver direitinho aqui, uma escala de tempo, digamos, por exemplo, T0 é quando eu largo o bloco, quando eu começo a contar, né? Então aqui T ele atinge o barco. Posso chamar isso aqui, por exemplo, de um T', o tempo que ele demora, né, para tomar essa reação, para tomar essa ação. Ou seja, eu tenho um intervalo de tempo aqui. E se a gente olha para x, né? Se T0 está associado aqui ao x0, esse cara aqui está associado a um x. Da mesma forma, por exemplo, esse cara aqui, eu posso dizer que é uma situação que ele se adiantou, né, para soltar o pacote. Então tem um menos ΔT aqui, vai me fornecer um ΔX aqui. E se eu demoro para soltar esse pacote, eu tenho mais intervalo de ΔT aqui, mais intervalo de ΔX aqui, né? Bem, se quando eu avalio essa situação aqui de 0 até quando ele atinge o barco, né, com precisão, eu tenho que x de t igual a v0t. Se eu quero avaliar essa situação inteira aqui, né, eu posso calcular x de t mais ou menos para tomar as duas situações ΔT. Esse parênteses aqui é de função, né? Então eu tenho v0 que multiplica t mais ou menos ΔT. Isso aqui vai dar v0, eita, vai dar v0t mais ou menos v0 ΔT, né? Então eu tenho x de t mais ou menos x de ΔT igual a v0t mais ou menos v0 ΔT. Esse cara aqui eu sei que é o de 0 até t, né? Ou seja, ele caindo com precisão no barco. E esse cara aqui está associado a esse intervalo de delay aqui, né? Então eu tenho x de ΔT igual a v0 ΔT. Bem, x de ΔT, ele vai me dar aí, deixa eu escrever para cá, um intervalo, por exemplo, T2 menos T1. Então aqui, isso aqui vai me dar um intervalo ΔX, né? Ou seja, x de ΔT, ele é o ΔX, né? Portanto, eu tenho que ΔX é igual a V0 ΔT
Eu quero calcular o ΔT. Isso aqui é ΔX sobre V0. E eu quero isso para mais ou menos 10 metros, né? E o V0 é 50 metros por segundo. Portanto, eu tenho mais ou menos ΔT igual a mais ou menos 10 sobre 50. Isso aqui é mais ou menos 0,2, né? Segundos. Só tudo em segundo. Então, só copiar aqui. Esse tempo de delay, né? Ou seja, se eu tenho o meu barco aqui, nessa posição, eu tenho um intervalo de erro aqui. Se eu demoro mais ou menos 0,2 segundos, ele atinge menos ΔX igual a 10, né? Ou mais ΔX igual a 10 metros para longe, tá depois ou para antes do barco. É isso.